E aí, gente, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Estamos na nossa 20ª aula com o capítulo 8, Estatísticas e Probabilidade, ok? Continuando ainda com o capítulo 8. E hoje iremos falar sobre gráficos, um assunto que nos acompanha no decorrer de cada ano, né? E inicia-se na página 138, tá, gente? Mas antes de entrarmos com mais detalhes sobre esse assunto, vamos para a agenda. Essa será a agenda de vocês. E vocês irão fazer as atividades da página 140 e 141. Ok, gente? Tranquilo? Gente, mas vamos fazer as correções das atividades da página 132 a 134 e 136 a 137, que era justamente sobre estatística, né? Que foi logo no início do capítulo, tá certo? Abram aí o livro de vocês na página 133. A 132 eu já corrigi, né, gente? Corrigi na aula, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, na classe de Valentina foi feita uma pesquisa sobre o animal de estimação preferido dos alunos e cada aluno votou em uma única opção. Observe a tabela com os resultados e, realizando os cálculos no caderno, complete. Aqui, pessoal, a gente tem uma tabela de frequência, né? Então, aí a tabela de frequência da quantidade de animais de estimação preferido, né, dos alunos. O total de alunos foi um total de 25, gente. Ó, por exemplo, o cachorro votou 8, gato 6, pássaro 4, peixe 3, outros 1 e nenhum 3, tá? Então, total de 25. Como é que eu vou saber a frequência relativa? Pessoal, bem simples, ó. Aprendemos na aula anterior que para saber a frequência relativa, você monta essa equaçãozinha aqui, ó. Frequência relativa é igual a F sobre N, tá? F sobre N. Vou até botar aqui um quadrado vermelho para a gente não se confundir mais, tá? Ó. Pronto, piorou. Pronto, gente, ó, frequência relativa é igual a F sobre N vezes 100%, em que N é o tempo total de ocorrência, ou seja, são um total de alunos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? O N vai ser esse total aqui, ó, de quantidade de alunos, certo? Ou a quantidade de frequência, enfim. O N sempre é o total dessa primeira coluna. Ok, gente? Então, como é que eu vou fazer o cálculo? Você vai pegar a quantidade de alunos, dividir pelo total e multiplicar por 100. Você pode utilizar a calculadora sem problema nenhum, tá, gente? Ó, acompanha aqui comigo aqui, ó, na calculadora. Você vai pegar 8, vai dividir por 25, que é o total. O resultado é 0,32. Aí você vai multiplicar por 100. O resultado dá 32%, né? Como tem aqui, ó. 32%. Ok? Vamos fazer o outro aqui para ver como é que ficaria. Você tem um total de 6. Você vai dividi-lo por 25. Você tem 0,24 e multiplicá-lo por 100. Aí você tem o total de 24. Ó. Aqui está o total de 24. Certo, gente? Vamos fazer mais uma para encerrar, né? Vocês já entenderam como é que funciona, né? Então, ó, pássaro. São 4 pessoas, 4 alunos votaram em pássaro. Então, você divide esse valor por 25 e multiplica por 100. 16%.
Viu como é fácil? Pois bem, continuando aqui, ó. Quais animais tiveram mais de 3 votos? Bom, tiveram mais de 3 votos o cachorro, o gato e o pássaro, certo? A segunda questão. Um site fez uma pesquisa com seus usuários para saber sobre a frequência com que realizam compras online. Muito simples, gente. Ó. Aqui você tem a frequência, o resultado, aliás, frequentemente, né, o resultado frequentemente 50%, raramente 37,5% e não faço compras online 12,5%, tá? Então, os resultados apresentados, eles são referentes a 2 dias de pesquisa, nos quais 1.880 pessoas votaram, ok? Com base nesse resultado, calcule a frequência de cada uma das opções nesses dias. Bem simples, gente, ó. 50% é que representação, gente, ó. 50% é 50 dividido por 100, né? Não foi assim que a gente aprendeu no ano passado? Pois bem, então a representação percentual, 50 para 100, tá? Então, para saber a quantidade de pessoas, eu pego o resultado disso e multiplico pelo total de pessoas. O total de pessoas são 1.880. E aí você tem a quantidade. Vamos fazer aqui. Pode utilizar a calculadora sem problema nenhum, tá, gente? Então vamos lá. 50 dividido por 100, 0,5. Multiplicado por 1.880, 940 pessoas. Então, 940 pessoas, eles votaram frequentemente, né? 940 pessoas. Vamos fazer outra aqui, ó. Como é que ficava o raramente, gente? Raramente deu 37,5. Então, você pega, ó, 37,5 divide por 100 e o resultado você vai multiplicar pelo total de pessoas, 1.880. Você tem 705 pessoas, ok? E não faço compras online, como é que ficaria? Da mesma forma, você pega 12,5, que é o total aqui, ó, como a gente bem viu, tá? É o total aí. Vou botar para lá. Divide por 100 e multiplica por 1.880, que é o total, né, de pessoas, total geral, e 100%. Tá? Fica aí 235. E tá respondido, gente. Então, as frequências são, frequentemente, são 940 pessoas, raramente 705 pessoas, e não faço compras online 235 pessoas. Essa foi a pesquisa, certo? Em um cinema, 4 filmes estão em exibição. Observe na tabela a relação de entradas inteiras e meias entradas vendidas em determinado dia. O nome dos filmes que aparecem nessa atividade são fictícios, tá, gente? Então vamos lá. Então, quantidade de entradas vendidas em determinado dia. Filme. Todo mundo ama Mateus, Paulo e suas piadas, as aventuras de Daiane com os dinossauros e Fatimex. Pessoal, aqui, ó, as entradas, né? As entradas e as meias entradas dá um total de 200. Aqui eu tô o valor cheio, 200. Preste atenção. Frequência de entradas de inteira. Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, você vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, ó. Você vai pegar o 20, tá? O 20. Vai dividir por esse valor e multiplicar por 100. Então, você vai pegar o 20, vai dividir pelo total, que é 200,
e multiplicar o resultado por 100. Tá? E aí você tem a frequência relativa de entradas inteira, ok? Vamos fazer aqui para ver como é que funciona. Ó, 20 dividido por 200 dá 0,1 vezes 100. 10. Ó, aqui o 10%. Ó. Tá? Aí o outro dá 23. Você vai fazer a mesma coisa. 23 dividido pelo total, que é 200, multiplicado por 100. 11,5%. Aquele aqui, 11,5%. Ok, gente? Então você vai fazendo isso também com as meias entradas. Ó. Vamos pegar isso aqui, ó, 47. 47 dividido por 200, que é o total, multiplicado por 100. 23,5. Tá aquele aqui, ó. 23,5. Ok, gente. Então, essa é a tabela em que a gente faz a frequência relativa de entradas inteiras e meias entradas. Tranquilo? Aqui você vai fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Tá? Enfim. Vamos aqui para a outra, né? Aqui a gente está trabalhando com intervalos, né, gente? Intervalos de tabela. Pessoal, a professora registrou o tempo em minutos que alguns de seus alunos passam jogando videogame por dia, né? Então, com base nos dados, responda: qual é a amplitude total desse conjunto de dados? Pessoal, a amplitude é o quê? É o valor final. O valor final, deixa eu pegar aqui, deixa eu deletar. Vou pegar a canetinha de novo, né? Então, é o valor final subtraído pelo valor inicial, tá? A amplitude é isso. Deu para entender? Pois bem. Então, 140 menos 30 dá 110. Então, essa é a amplitude total, é 110. Se esses dados forem organizados em 5 intervalos, lembrando, pessoal, que você organiza com a quantidade de intervalos que você quiser, tá? Que eu estou organizando 5 intervalos de classe. Qual será a amplitude de cada intervalo? Muito simples, pessoal. Ó, você vai pegar a amplitude total e dividir pela quantidade de intervalo que você quer. Então você pega, ó, vou colocar aqui desse lado. Você pega, ó, o 110 divide por 5. Você tem 22, gente, ó. Aqui, ó. Você tem 22. Então, a amplitude de cada intervalo é 22. Né? Então, de um número para o outro, você tem que contar 22. 22 unidades. Muito simples, gente. Muito simples mesmo. A seguir, estão organizados em rol as pontuações de alguns competidores de um jogo eletrônico. Né? Então, perceba que já está em ordem crescente, tá, gente? Então, não vou se preocupar com isso. Escolha uma quantidade de intervalos e termine de construir a tabela de distribuição a seguir. Se necessário, realize os cálculos no caderno, tá? Gente, ó, aqui você primeiro vai organizar como? Você vai pegar a amplitude final, aliás, você vai pegar, vai ter a amplitude, né, total. Como é que é a amplitude total? Você vai pegar, ó, o número final e subtrair do número inicial. Então, a amplitude total, pessoal, é 59. Ok? Como é que eu vou determinar a amplitude de cada intervalo? Vai depender de quantos você quiser. Aqui no caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 intervalos, né? Então você vai pegar o 59 e dividir por 6. Então, de um para outro é mais ou menos 9,8
8, né? Então você vai e arredonda para 10, ó, como ele fez aqui, ó. Perceba, gente, o seguinte, ó, que quando você tem, tá? Isso aqui é importante, tá, pessoal? Quando você tem esse detalhezinho aqui, tá? Vou pegar aqui. Quando você tem esse detalhezinho aí, até diminuir aqui, ó, vendo? Quando você tem esse detalhezinho aqui, significa dizer que o número está incluído, tá? Quando você não tem aberto, significa dizer que esse número ele não vai estar incluído. Então, pessoal, para você montar a frequência, você vai colocar, por exemplo, 3, certo? Eu vou colocar um 3. Mas quem é que vai entrar nesse 3, tá? Esse 3, pessoal, são os números que vai do 500 até 510. O 510 não entra, tá certo? Então, vamos voltar lá para a tabela. Ó, 500 até 510, ó. Não tem 510, então é até aqui, ó. Tem quantas pessoas? 1, 2, 3. Então tá aqui o 3, certo? 510 a 520, ó. Daqui 510, agora o 510 já entra, ó. Tá certo? Não tem 510 até 520, ó. Até 520, até aqui. 520 ele não entra, gente, ó. Não entra. Então quem é que está? 1, 2. 2 pessoas. Então tá aqui 2, ó. Certo? Vamos lá, 520 a 530. Ó. Perceba que agora o 520 ó, já entra. Ó. O 530 não entra. Né? Então vai, ó. Começa a contar. 520 a 530. Então, parou aí. Não entra o 530. Então tem quantas pessoas? 1, 2, 3, 4. Tá aqui o 4. E assim por diante, gente, tá? Como é que é a frequência acumulada? Você vai somando, ó. 3, você repete aqui, ó. Agora você pega o 3 e soma com o 2. O 2. Deu o quê? Deu 5. Você pega o 5 e soma com o 4. E soma com o 4. Deu o quê? Deu 9. Você pega o 9 e soma com o 3. Dá o quê? Dá 12. 12 soma com 3. Dá 15. E assim por diante. Como é que é a frequência relativa? Mais uma vez. Você pega o total, que é 20. Depois que você montou tudo isso aqui, ó, tá? Pega o total, que é 20. Né? Aí você vai pegar o 3, dividir por 20 e multiplicar por 100. Aí você tem a frequência relativa. E essa frequência a absoluta relativa é o que, gente? É a soma. Aliás, frequência acumulada relativa, tá? Desculpa, absoluta não, acumulada. É a soma. Aqui 15. Pegou 15, somou com 10, deu 25. 25 somou com 20, 45. 45 com 15, 60. Até chegar a 100%, tá? E assim por diante, pessoal. Tranquilo? Aqui você vai fazer a mesma coisa. Tá aqui a tabela aqui embaixo, certo? E é isso, gente. Correção é isso. Deixa eu ver, tá com quantos minutos? 18 minutos, já tô acabando. Pois bem, pessoal, gráfico. Vamos lá que é bem rápido. Os gráficos, pessoal. Para que serve os gráficos? Né? Na verdade, os gráficos eles configuram uma maneira de representar dados, ajudando no processo de comparação entre eles e tornando a leitura uma interpretação mais objetiva. Tá? Então, tem diferentes maneiras de você representar uma pesquisa, né, uns dados, através dos gráficos. Aqui a gente tem o gráfico de coluna. Para que serve o gráfico de coluna? O gráfico de coluna, gente, ele é conveniente para a gente identificar os maiores e os menores valores. Tá? Então, ele é muito interessante para isso. Aqui você vê um gráfico com os maiores públicos de filmes brasileiros até 2017. Ok? Do maior para o menor. Aí você consegue, né? Do maior, opa, para o menor. Agora sim. Aí você consegue identificá-lo, tá certo? Bom,
E temos no gráfico de setores, para que é o gráfico de setores? O gráfico de setores ele é bom porque é possível visualizar as partes em relação a um todo. Né? Quando você faz uma pesquisa e você quer visualizar como ficaria uma determinada parte em um todo. Por exemplo, ó, o 3%, né, de 97. Olha aí, gente, ó. Eita que o... Certo, gente, ó. O 3% de 97. Como é que ele ficaria visualizado no todo, né? Ok, gente? Tranquilo? Aqui é bem rápido, gente. Aqui é bem rápido mesmo. Em sua opinião, por que a maior porcentagem de desocupados está entre 18 e 24 anos? Pessoal, ó, geralmente é por conta do processo de formação e também pela falta de experiência, tá certo? Bom, e o gráfico de linhas ele é vantajoso para observar a evolução no decorrer de um tempo, né? Aí você vai percebendo o tamanho da evolução, né? Que uma determinada empresa cresceu, enfim. Porém, pessoal, os gráficos podem enganar. Como assim, professor? Dependendo da maneira que eles forem apresentados, os gráficos eles podem dificultar a leitura ou ainda induzir a erros de interpretação das informações, sejam propositalmente ou não, tá? Então, uma manipulação comum nesse sentido é de alterar a escala dos eixos de um gráfico de linhas, a fim de deixar os segmentos de retas que compõem o gráfico mais ou menos inclinado. Então, no exemplo que a gente vai ver aqui, em que uma empresa ela deseja evidenciar seus lucros, tal manipulação pode ser facilmente percebida. Olha só, o lucro da empresa. Perceba que aqui você tem uma pequena acentuação do gráfico, né? Por quê? Porque aqui as colunas, gente, elas são mais largas, certo? As colunas elas são mais largas. Aqui, quando as colunas são mais curtas, você percebe que foi uma crescente, né? Uma crescente mais acentuada, mais para cima, né? Uma ladeira mais declinada. Tá? Então, o gráfico da direita, pessoal, os intervalos da escala do eixo horizontal, eles estão menos espaçados. E assim os segmentos de reta eles ficam mais inclinados. E isso dá uma impressão de que os aumentos do lucro eles foram mais significativos. E em outros tipos de manipulação estão presentes em diversas mídias. Por isso, ao analisar um gráfico, além de checar as fontes dos dados, a data e o título, é preciso que vocês também devem ficar atentos a outros aspectos, como os que envolvem manipulações para apresentar as informações de maneira alterada, certo? Ou as malícias em que ele quer que vocês acreditem. Ok, gente? Bom, então essa foi nossa aula, bem rápida, bem objetiva. E a próxima aula a gente vai ver sobre média, média ponderada, né? Deixa eu colocar aqui. Próxima aula a gente vai ver média aritmética, moda e mediana. E também média ponderada, tá certo, gente? Então, au revoir, tchau, tchau. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.